Olá você, sou o Giacomo Diniz, o seu professor raiz de análise fundamentalista, mas principalmente de investimentos aqui no Trademap. Mais uma quinta-feira, vídeo novo no ar, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar hoje sobre Copom, Selic e outras coisas muito interessantes. O que a gente faz com os nossos investimentos em um momento de alta de juros. Roda a vinheta! Então, você deve estar acompanhando o mercado e está sabendo que os juros não param de subir. Na última reunião, quando eu gravei esse vídeo, já estava em 9,25 e já estava com o mercado precificando novas altas. Se a gente olha para frente nos mercados futuros de juros, já tem gente apostando na hipótese de lá para março ou abril os juros estar próximo dos 12%, ou próximo dos 11%, dependendo do dia, porque essa curva ela também varia. Em outras palavras, nós, investidores raízes, temos que entender que o cenário agora é de juros de 2 dígitos. O que isso implica para a nossa carteira? O custo de oportunidade. Então, antigamente, quando a Selic estava a 4, poxa, eu tinha muito mais espaço para esperar as minhas ações performarem. Agora, se o custo de oportunidade é 11, isso já muda bastante de figura. Então, normalmente, eu costumo dizer nos meus conteúdos, em sala de aula, quando o juros está acima de 10%, a bolsa acaba tendo um aspecto mais especulativo. Por que especulativo? Porque falta fluxo. A renda fixa, ela volta a subir, então a competição por dinheiro na economia, nos investimentos da economia aumenta, então a bolsa ela fica mais volátil e com a tendência, às vezes, meio indefinida. É nesse momento que você tem que se armar e ter mais elementos para poder confrontar essa nova realidade. Então, o que mudou nessa mudança de cenário? Quando o juros está baixinho, eu sou muito análise fundamentalista raiz. Gosto de comprar ativo barato, descontado, esperar o mercado reavaliá-lo e ganhar a diferença. Quando o mercado fica a taxa de juros fica mais alta e o custo de oportunidade aumenta, eu costumo ter mais atenção nos aspectos técnicos. Aí o que acontece? Eu utilizo a análise fundamentalista para conhecer as empresas, para entender, para qualificar se estamos falando de um bom ativo, de um mau ativo, para entender a empresa mesmo, e eu uso a análise técnica para encontrar pontos de entrada e pontos de saída. Ah, professor, mas peraí, estou ficando louco aqui. Eu estou numa trilha de análise fundamentalista. Você é professor de análise fundamentalista da B3 e está falando que tem hora que tem que usar análise técnica? Sim, porque o mercado mudou. O mercado, quando a taxa de juros está a 4%, o investidor tem que agir de uma maneira. Quando a taxa de juros está acima de 10, a gente tem que tem que investir de outra maneira. A gente tem que ser mais técnico e tem que entender melhor para onde o mercado está indo por conta do fluxo. Então a dica que eu queria passar no vídeo de hoje, uma dica primordial, é que para você se desapegar, como diz aquela velha música, é melhor ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Então você tem que ter os elementos que lhe permitem trabalhar de acordo com aquelas condições de mercado. Então fuja de qualquer ortodoxia, de qualquer ideologia de investimento e tente se adaptar para o momento em que estamos. O que minha experiência diz? Que em momentos de juros altos, onde a volatilidade da bolsa aumenta e a tendência fica mais incerta, a análise técnica acaba tendo uma função primordial também em tomada de decisão. Quando você vai para o mundo de análise técnica, você tem todo um outro universo de conhecimento que você tem que adquirir. Mas a minha proposta como professor é: não tenha preconceito, estude, entenda, saiba como essas engrenagens são encaixadas, que aí você vai ter muito mais versatilidade para conduzir os seus investimentos, independente do momento que estamos falando. E quando eu digo momento, eu digo taxa de juros aqui no caso. Ah, professor, mas eu passei 2 anos, eu fiz lá o curso gratuito do investidor raiz, o Trademap, conheci os indicadores fundamentalistas, fiz tudo certinho e agora você está falando que é para mudar de opinião? Não, pelo amor de Deus. Conhecer a análise fundamentalista é fundamental, porque você tem que entender o valor do ativo.
E agora nós temos que entender o quê? O que fazer com esse valor? Que momento que a gente vai apropriar esse valor? É essa dinâmica que muda um pouco quando o juros está alto. Legal? Então eu queria usar esse vídeo para fazer você refletir um pouquinho e falar, gente, não é A ou B. Eu sou um investidor, as condições de mercado mudam e eu tenho que aproveitar essas mudanças de condição de mercado para aplicar a técnica mais eficiente para aquele momento. Por isso que estudar é sempre fundamental. Bacana? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido útil para você. Se foi, compartilha com seus amigos, põe lá no grupo, fala do Prof. Giacomo, me ajuda aí a fazer com que esse conteúdo atinja o maior número de pessoas possível. E não deixe também de acessar o nosso curso gratuito de análise fundamentalista raiz para você saber como avaliar um ativo, que é o primeiro passo antes de qualquer coisa para ter sucesso na bolsa. Bacana? Então, aquele forte abraço do Prof. Giacomo!